Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao meu Momento Sublime. Agora não mais meu só, mas meu e seu Momento Sublime. Que Deus possa nos abençoar e se apropriar desse tempo e desse vídeo para abençoar o seu coração, assim como tem abençoado o meu. Hoje eu quero trazer para vocês a respeito de uma palavra de Jesus, como ele via os seus discípulos, portanto, como ele nos vê hoje. E ele que estava sempre elogiando os seus discípulos, aqueles que obedeciam, aqueles que estavam crendo, aqueles que estavam seguindo e obedecendo os seus ensinamentos. Então Jesus sempre tinha uma palavra boa e sempre acrescentava algo novo a respeito daquelas pessoas, daqueles servos, né? E faz a mesma coisa a nosso respeito. Deus se alegra em nos ver obedecendo. Deus se alegra em poder nos abençoar sempre por estarmos andando nos seus caminhos. Deus se sente feliz. A Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. Então Deus se entristece quando as pessoas estão sofrendo, estão perecendo, estão se afastando. E ele não pode fazer nada por essas pessoas, mas ele se alegra. Então aqui ele dá uma palavra de apreço e faz um acréscimo muito interessante a respeito de como ele via os seus discípulos. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então ele chega e diz, olha, vocês, meus discípulos, vocês são muito importantes. Vocês são necessários. Eu vou enviar vocês ao mundo. E quando eu não estiver mais com vocês, vocês vão continuar a minha obra, vocês vão continuar o meu trabalho. Quando vocês estiverem exercitando as suas tarefas no dia a dia, vivendo, trabalhando, estudando, casando, criando as suas famílias, vocês vão realizando a minha obra. Porque assim como eu sou o sal da terra, vocês também são o sal da terra. Muito interessante. Uma figura muito interessante da gente observar, e vamos pensar um pouquinho sobre a relevância, a importância do sal, né? Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, ele está dizendo que nós somos indispensáveis à vida de outras pessoas. Milhões e milhões e milhões de pessoas dependem do seu testemunho, do meu testemunho, testemunho da igreja. Precisa ouvir a palavra do Senhor. E se a igreja não for, a palavra não vai. Se os cristãos não pregarem, a palavra não será ouvida. Se a palavra não for ouvida, as pessoas não vão crer em Jesus Cristo e não irão para o céu. Então nós estamos no mundo com essa tarefa, representar Jesus ao mundo. Então nós somos sim indispensáveis, somos o sal da terra. O sal é indispensável à vida, o sal é tempero, né? O sal tempera transforma uma alimentação em boa alimentação, apetitosa. Ele é necessário para a saúde, né? O sal é necessário para a saúde das pessoas, né? Também o sal preserva os alimentos. Eu me lembro, na minha época de criança, a gente não conhecia a geladeira, né? E o único recurso que nós tínhamos para preservar, especialmente as carnes, né, era o sal. Então pegava-se aqueles pedaços inteiros de carne, salgava e guardava. E aquele sal, então, preservava aquela carne durante meses. Lá na frente a gente ia buscar aquela carne, ela não havia apodrecido. Por quê? Porque o sal havia preservado. Então quando Jesus diz que você é sal da terra, ele está dizendo que você também, o seu testemunho ajuda a preservar vidas, pessoas, o seu testemunho ajuda a conservar pessoas no caminho do bem, levar a palavra apetitosa, temperada, para que as pessoas sintam prazer em receber essa palavra
palavra. É isso que significa ser sal da terra, né? Então, você já pensou você ser um agente de preservação, né, dos bons costumes, da moral, da ética e também da espiritualidade? Creia nisso, creia nisso. Então você é sal da terra, um ponto de exclamação, né? Um detalhe que eu me lembro, eu tinha um amigo caçador e ele ia a Mato Grosso com um grupo, todos os anos ele juntava um grupo e fazia uma viagem a Mato Grosso, ficavam lá dias, e eram amigos mesmo, e voltavam, e sempre traziam alguma coisa pra gente, contando as experiências, as histórias, né? E um dia, então, eu estava com ele, foi me convidar para ir, eu não tinha condições de ir pastoreando, como é que eu ia ficar, né, 10 dias lá em Mato Grosso caçando e pescando, e eu conversando com ele, e eu disse, como é que vocês fazem, né, para tanto tempo lá e depois trazer os alimentos, vocês têm freezer? Ele disse, dentro do ônibus que nós temos, um ônibus todo adaptado, tem o freezer, mas o mais importante é o sal, dessa vez nós nem vamos precisar levar sal. Eu disse, por que não? Porque da última vez que nós fomos caçar, nós enterramos lá um saco de sal e então eu disse, mas ele não estraga? Ele não estraga? Eu falei assim, não, o sal fica, se você cuidar dele, não deixar ele molhar, não deixar ele pegar umidade, ele fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sal não se deteriora. Eu fiquei maravilhado com aquilo que ele estava dizendo para mim, né? Porque o sal é sal e ele permanece se ele não se misturar com a areia, não se misturar com a água, então ele precisa continuar sendo puro. O sal precisa continuar sendo puro, você entendeu? Eu e você também precisamos ser sal puro, né? E isso é maravilhoso. Mas só para a gente terminar, você sabia que o sal dentro do saleiro não tem utilidade alguma? O sal dentro do saleiro só serve para ser guardado. E nós não fomos chamados por Jesus de sal da terra para ficarmos dentro do saleiro. Nós precisamos ir ao mundo. Nós precisamos entrar nas entranhas do mundo para poder salgar este mundo e ajudar pessoas. Pense nisso. Querido Pai, obrigado por tua graça maravilhosa e obrigado pelos ensinamentos do teu Filho Jesus serem tão claros e tão objetivos para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Usa a mim e usa os meus irmãos e amigos como sal da terra. Usa-nos, ó Deus, para ajudar outras pessoas e preservar outras vidas. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.